Olá para você que nos acompanha aqui pela Rádio da Defensoria, eu sou o Luiz Silva, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais uma edição do programa Entrevistas DPF. E nesta edição vamos falar com o Anderson Aguiar, que é analista judiciário do TRE, e vamos tirar algumas dúvidas sobre a parte de ser mesário, as inscrições, voluntariado. Na verdade, o que é ser mesário? O Anderson vai contar tudo isso para a gente, seja muito bem-vindo, Anderson. Eu é que agradeço a oportunidade que a Rádio da Defensoria nos abre e levar essa mensagem para todos os eleitores é muito importante, né? Estamos nos aproximando aí de um pleito eleitoral e a figura do mesário ela é importantíssima. Sem o mesário a gente não faz uma eleição, não existe, né? Então a eleição ela só sai por conta do mesário. E é para isso que a Justiça Eleitoral ela se preocupa com o mesário, em selecionar melhor o seu mesário, em capacitar melhor o seu mesário para que ele preste um bom serviço a todos os eleitores. E é isso que a gente busca, né? E com isso, a gente cria programas, incentivos para que o mesário ele venha se voluntariar e venha se unir a gente nessa jornada. Mas, Anderson, quem pode ser mesário? Tem que passar por algum curso, alguma especialização? Explica para a gente do início. Vamos lá. Qualquer eleitor maior de 18 anos pode ser mesário, certo? Então, qualquer eleitor pode ligar no cartório eleitoral, nos telefones dos cartórios eleitorais, da capital e do interior do estado, e se ele está como mesário voluntário. Pode também entrar pelo site do tribunal, no www.tre-rr.jus.br, e lá tem uma aba exclusiva do mesário voluntário, e ali se voluntariar, né, para poder trabalhar com a gente. E é importante, Rui, a gente colocar os benefícios dessa atividade, dessa nobre atividade de ser mesário. A gente, isso é um benefício prático, um benefício que já é corriqueiro, que são as folgas, né? Então, para cada dia de convocação do mesário, ele tem 2 dias de folga ao trabalho sem prejuízo de sua remuneração. E aí a gente precisa explicar isso. Entenda, o mesário ele vai ser capacitado. Então, no dia que ele for participar do treinamento, ele vai ganhar 2 dias de folga ao trabalho sem prejuízo da remuneração. Ou seja, a partir do momento que ele se voluntaria, que ele se inscreve, ele já está no cadastro e vocês é que, a partir daí, vocês a partir é que daí a gente já entra em contato com ele, já recebe a convocação com os dias em que ele deve comparecer. Ele deve comparecer... Com antecedência, né? Isso, com antecedência. Ele deve comparecer no dia do treinamento, e aí isso é um dia de convocação. Ele deve comparecer no primeiro turno das eleições, e aí isso é o segundo dia de convocação. E, havendo o segundo turno das eleições, ele tem que comparecer, e aí seria o terceiro dia de convocação. Então, por 3 dias de convocação, esse mesário vai receber direito a 6 dias de folga ao trabalho, sem prejuízo da remuneração, certo? Isso é importante para servidores públicos, e a gente vê normalmente que, diante dos muitos feriados que nós temos no calendário, o servidor público ele se programa, e esses 6 dias de folga podem vir a tornar em 10, 15 dias, às vezes, de afastamento da atividade, dependendo do feriado que tiver no meio. E por ser um serviço voluntário, é somente servidor público? Pode ser autônomo? Não. Estudante? Todos os eleitores. Como eu falei no começo, todos os eleitores maiores de 18 anos podem se alistar Isso é muito bom, né? como mesário voluntário. E aí, claro, isso não se limita só às folgas. Os benefícios de mesários não se limitam só às folgas. Nós temos a critério de desempate em concurso público. E é importante lembrar, esse ano nós temos agora o concurso da Justiça Eleitoral, um concurso nacional. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para dizer que as inscrições vão até agora, o dia 18 de julho, agora, né, é sexta-feira. E, havendo empate, ser mesário é critério de desempate nesse concurso da Justiça Eleitoral que vai ocorrer esse ano, né? Nós temos também o mesário no dia da eleição, ele recebe um auxílio alimentação no valor de R$60 para custear a sua alimentação. E o principal, Rui, que é o que a gente fala, é isenção das taxas de concurso público, que são concursos realizados pelo Estado. Certo? Pelo Estado. Pelo Estado de Roraima. O mesário de 2022, ele hoje está colhendo os frutos de ter sido mesário lá atrás. Ele hoje não está pagando a taxa de inscrição do concurso do Tribunal de Justiça, que custa R$100.
certo? Por quê? Porque ele foi mesário em 2022 e esse ano ele não está pagando a taxa de inscrição desse concurso. E há uma expectativa muito grande de que o Estado realize concurso nos próximos anos. E aí o mesário desse ano, o mesário que se voluntariar para esse ano, né, que participar com a gente da eleição, ele vai ter esse benefício pelos próximos 2 anos. Certo? Né? Então, assim, é muito interessante. Se você começar a falar os benefícios, são inúmeros. Esse do concurso aí já matou a charada. Já isso é um benefício, e esse é o principal benefício financeiro. Né? E aí, claro, não para por aí. Essa é a finalidade. A gente tem que estimular o voluntariado. Realmente, a atividade essencial à justiça eleitoral é o mesário, é a figura do mesário. Ele está ali, sem ele a gente não faz eleição, e a gente já muito reconheceu isso, e há muito a gente vem tentando estimular. Tirar aquele karma que muitos dizem assim, eu vou passar o dia todinho trabalhando lá de graça. Você já percebeu que não é de graça. Né? Então, 6 dias de trabalho de um servidor público, quanto custa? Né? Então, auxílio alimentação de R$60. Taxa de inscrição, dependendo da quantidade de concurso que um mesário faça, já é mais um outro benefício financeiro, certo? E a gente vai mais além. A gente tem um convênio com as universidades do Estado, e essas universidades, elas dão créditos, aqueles créditos na grade curricular das optativas, aqueles créditos optativos que o universitário precisa fazer, concluir durante o curso. Então, para os universitários da Universidade Estadual, da Universidade Catedral, do Instituto Federal de Roraima e da Faculdade Estácio, essas 4 instituições, esses alunos, eles receberão 40 horas de crédito da grade curricular deles, daquelas disciplinas optativas que eles têm que cumprir durante o curso. Certo? Então, além de todos esses benefícios que a gente falou antes, que tem muito financeiro, envolve muito questão financeira, nós temos também para o mesário universitário dessas instituições e esse benefício das 40 horas. E aí, agora me veio à mente, a idade mínima é 18. A idade mínima é 18. A máxima. Não tem. Não tem. Então, é o eleitor. Inclusive, a minha mãe, ela é mesária, tá? Ela é funcionária da União e ela sempre faz isso. E ela gosta, né? E agora tem aquela questão no dia. Se o mesário precisar de algum auxílio, alguma dúvida, tiver algum problema, certo, terá todo o suporte, né? Rui, nós temos nesse, como eu falei no começo, nesse cronograma, nessa viagem que a gente faz até a eleição com o mesário, o primeiro processo é a convocação desse mesário, é o voluntariado dele e a gente passar aqueles dias de convocação. E o primeiro deles é o treinamento. O mesário, ele não vai para a eleição, ele não vai para a sessão eleitoral sem antes a gente capacitar. Fazer uma avaliação. Não, a gente vai capacitar ele. A gente vai mostrar para ele como é que é o funcionamento da urna. Ele vai manusear a urna eletrônica, certo? A gente vai mostrar para ele como é que vai ser no dia da eleição, os procedimentos que ele deve adotar. E depois de toda a capacitação que ele passar, ainda no dia da eleição, a gente tem um pessoal de suporte lá onde ele vai trabalhar, que vai dar esse suporte, eventualmente, se ele vier a esquecer um procedimento, né? Ele vai ter também um manual de mesário, que é um catálogo que ele tem acesso a todos os procedimentos que é para ser realizado no dia da eleição, em eventual dúvida. E, claro, tem um pessoal de apoio que fica físico em cada local de votação para prestar esse apoio ao mesário. Então, nesse caso, para quem vai fazer isso pela primeira vez, e gera aquele Sim, medo básico, o nervosismo, o frio então na pode barriga. Ir sem medo, né? Pode lá ir vai ter todo o suporte, além, claro. Tem uma data limite para se voluntariar? Olha, nossos treinamentos, os treinamentos eles têm uma previsão de começar agora no dia 15 de agosto, certo? E ele vai até o dia 14 de setembro. Esse é um período de treinamento que a gente vai fazer um treinamento presencial. Mas a partir do dia 5 de agosto, a gente começa o treinamento em EAD, um treinamento à distância, um treinamento online, certo? Então, também, o mesário também vai participar desse treinamento e esse treinamento vai capacitá-lo ainda, vai mostrar várias situações para ele. Então, a ideia é a gente disponibilizar ao máximo opções de treinamento.
Claro, vamos lembrar o mesário. Ele tem 2 dias de folga para participar do treinamento. Se ele participa do treinamento online, ou no EAD, ou no físico, isso só vai contar como um dia de treinamento. Então, se ele participou do treinamento 100% online, ele vai ter 2 dias de folga, certo? Ainda que ele faça lá na casa dele, num horário diverso, mas ele vai ter direito a 2 dias de folga. Só que se ele participar de um outro treinamento, ele já não tem mais direito à folga em razão do treinamento. Ele tem um dia de convocação para essa folga, né? Para esse treinamento. Somente isso. Então, assim, o que a gente quer deixar bem claro ao mesário, seja aquele mesário que já trabalha com a gente há anos, seja aquele mesário que já está chegando agora, ele fique despreocupado. Com toda certeza ele receberá capacitação e com toda certeza ele vai saber desempenhar a função de mesário no dia da eleição. Não tem mistério, é simples, certo? E, De repente claro, tem aquele nervosismo, né? mas é isso aí. Da forma que você está explicando, é muito simples e não é aquele manual gigante, não. Vocês vão entregar. Procedimentos simples. Para você ter ideia, nós temos um que a gente chama de guia rápido, que isso é entregue ao mesário, é aquela coisa bem objetiva. Ele tem 4 páginas somente. Só tem 4 páginas, né? E para você ver o quanto o procedimento ele se tornou mais simples. E para essa eleição, a gente teve mudanças. Nós temos urnas melhores, urnas novas que foram disponibilizadas para essa eleição. Então, urnas que são praticamente, está tudo ali nela. Ela é um computador que vai estar na mão do mesário e vai dizer praticamente tudo que ele tem que fazer. E na dúvida, ele lê. E para aqueles, Anderson, falar, vou passar um dia. Geralmente é quem não entende do assunto. Qual horário que o mesário vai se apresentar e qual horário ele está ali? Bem, no dia principal. O início da eleição, como é a eleição municipal, a gente vai começar essa eleição às 8 da manhã. É diferente horário de Brasília? Não, horário local. Porque a eleição geral, ela tem que ser horário de Brasília, porque ela vai acontecer ao mesmo tempo no país. A eleição municipal, a gente já tem essa flexibilidade, porque ela é de cada unidade da federação. Então, você pode ter a eleição, então tem um horário de chegada, o mesário precisa chegar 1 hora antes do horário previsto, no início da eleição. Por quê? Porque ele tem que montar a sessão eleitoral. O que é montar a sessão eleitoral? É botar a mesa, colocar a cabine de votação, colocar a urna e ligar a urna na tomada e esperar o momento de começar os procedimentos iniciais, que é a impressão da zerésima, a formação das filas, a divisão dos trabalhos e chegarem os mesários, chegarem os fiscais, né? Então tem todo um procedimento prévio ao início da eleição. É por isso que a gente vai exigir que o mesário chegue 1 hora antes e ele só pode sair ao término da eleição, às 17 horas, quando terminar a votação ou quando o último eleitor, depois das 17 horas, votar. E aí encerra a votação. Muito bem, Anderson Aguiar. Para quem nos acompanha aqui pela Rádio da Defensoria, ele está explicando de forma passo a passo, até para esclarecer muitas dúvidas. E se você não entendeu alguma parte, pode voltar, porque é auto-esclarecedor. E agora, Anderson, eu quero que você deixe uma mensagem para aqueles que estão considerando, né, se voluntariar essa eleição para as próximas eleições, né, especialmente neste ano de 2024. A Justiça Eleitoral, ela vem buscando cada vez mais ampliar o leque de benefícios, cada vez mais afastar a imagem do mesário, da atividade do mesário, de ser uma atividade que seja insólita, que ele esteja ali como um karma, como um castigo, certo? E transformar realmente isso num estímulo ao eleitor, num estímulo ao voluntariado, principalmente. É isso que a gente busca, né? Porque a pessoa, quando ela desempenha uma atividade voluntária, ela vai com muito bom gosto, com muito bom grado, e a gente tem um público muito grande no estado de Roraima, né? Então, o eleitor ele precisa também ser bem tratado. Então, é isso que a gente pede. O nosso corpo de voluntariados ainda não chegou na metade. Nós estamos ainda fazendo essas campanhas e estamos dando ênfase agora para explicar melhor como é que funciona. Então, esse é o grande objetivo, estimular o voluntariado, estimular que as pessoas venham a se unir a gente nessa nobre arte que é a realização das eleições. Sem o mesário, a gente não consegue fazer uma eleição. E o mesário bem qualificado, o mesário bem treinado, o mesário, inclusive, voluntário, é
com certeza, a certeza que a gente vai ter de uma boa eleição. E exercer o seu papel de cidadão, né? Claro. E existe um cadastro, eu vou dar um exemplo aqui, é só uma questão de dúvida mesmo, Anderson. Quem fez parte na anterior, para essa de agora, vocês têm o controle de pessoal ou é só no momento? Não. A gente tem um controle dos Para fazer mesários. aquela convocação de repente se ele queira, né? A gente tem um controle dos mesários da eleição de 2022, que é quem a gente faz contato para saber se a pessoa ainda tem interesse em participar. Não significa dizer que eu ser mesário agora em 2024, eu sempre serei mesário nas próximas eleições. É por isso que a gente estimula o voluntariado, para que a gente não tenha essa situação. E isso também tem que sair da mente do eleitor, né? Então, uma coisa importante, né, para o dia da eleição, não deixe de votar no começo da votação. Também as pessoas ainda têm aquela visão de que se eu for cedo eu posso ser pego para ser mesário, né? E isso, Rui, a gente também já tem Eu não sabia dessa, não. táticas lá para mudar isso. A Justiça Eleitoral, desde 2008, 2010, a gente vem implementando o mesário substituto. Então, são mesários que se voluntariaram, que extrapolaram as vagas e eles estão com a gente como mesário substituto. Então, no dia da eleição, quando falta um mesário, a gente identifica ali a ausência de um mesário, a gente tem um mesário substituto para colocar lá, tão capacitado quanto aquele que... Ou seja, muito bem está lá. organizado, né? Isso para que a gente possa garantir ao eleitor que ele possa começar a votar das 8 da manhã, da hora que abre a sessão eleitoral e quando estiver perto do término já não tem mais eleitor, já não temos mais filas. Essa é a ideia da Justiça Eleitoral. Acaba se tornando um trabalho até tranquilo de demais. melhorar, essa é a ideia para a gente melhorar a atividade em si. E inscrições, telefone para contato, site? No site, no www.tre-rr, lembrando, só quero um tracinho, sabe? -rr.jus.br. Telefone dos cartórios eleitorais 2121 7091 da primeira zona, 2121 7092 da segunda zona, 7093 da terceira, 7094 da quarta, 7094 da quinta, 7096 da sexta, 7097 da sétima, 7098 da oitava zona eleitoral, espalhado em todos os municípios do estado de Roraima, certo? E para atender a todos os eleitores. Lembrando, o voluntariado ele não é só para a capital, o programa do mesário voluntário não é só para a capital. Lembrando que o programa do mesário universitário não é só para a capital. Nós temos campos da UER no interior do estado, nós temos campos do Instituto Federal no interior do estado, que também serão beneficiados, os alunos desses campos serão beneficiados com os programas, caso venha a se voluntariar, né, para ser mesário no dia da eleição. E eu reforço mais uma vez, para você que nos acompanha, que terá todo o suporte. Então, quanto a isso, não se preocupe. Não, pode ficar tranquilo. Quero aqui te agradecer, Anderson Aguiar, que é analista judiciário do TRE, por sua participação no programa Entrevistas DPE aqui da Rádio da Defensoria. E as portas estão abertas para que volte mais vezes, até para nos atualizar e passar esse feedback positivo. A gente que agradece. Eu agradeço em nome da Justiça Eleitoral pela oportunidade. Né? A gente sabe que o alcance da rádio é muito bom, ele vai buscar realmente ter um público-alvo muito grande e tenho certeza que essa mensagem chegará àquele eleitor que vai sim se voluntariar e estará com a gente no dia da eleição. Muito bem. E para saber mais sobre seus direitos, justiça e cidadania, acesse os canais de comunicação da Defensoria Pública Roraima. Eu sou o Rui Silva e até a nossa próxima edição do programa Entrevistas DPE.